Gente, hoje o recado que eu tenho é pro sexto e pro sétimo ano, tá? A gente vai estudar um pouquinho essa introdução, tá certo? Às histórias em quadrinhos. O que são histórias em quadrinhos? O que tem numa história em quadrinho? Vamos saber hoje? Vamos lá. Olha só. História em quadrinho, quando foi que ela surgiu? Oficialmente, a história em quadrinho, ela surgiu em 1895, gente, tem um pouquinho mais de 100 anos. E o primeiro quadrinho, o primeiro personagem de quadrinho foi esse aqui, ó, o Yellow Kid, ou seja, o Menino Amarelo, tá? Ele foi criado lá nos Estados Unidos, tá certo? E ele é o primeiro personagem de história em quadrinho conhecido nos nossos tempos, tá? Olha só, vamos mais? Vamos conhecer mais um pouquinho. Gente, olha só como a turma da Mônica ela era, né? Logo no início. Hoje a gente conhece a Mônica, o Cebolinha e toda a turma do Maurício de Souza, mas a gente conhece de uma maneira um pouquinho diferente, né? Olha como eram os traços de antigamente. Isso no início da década de 60, tá? Olha mais, olha o Mouse como era, a revistinha do Mouse, porque do Mickey, na verdade, do Mickey Mouse, tá? Porque para quem não sabe, antes de ser desenho, o Mickey Mouse, ele foi o quê? Ele foi um quadrinho, né? Olha só, nós temos quadrinhos japoneses também. Vocês já devem ter ouvido falar nos mangás, aquelas revistinhas de quadrinhos japoneses, que normalmente a gente lê de trás para frente. Normalmente são histórias de aventura, investigações, né? E desses quadrinhos que são os mangás, normalmente derivam os animes, que são os desenhos, né? Os desenhos adaptados de mangás, né? Esses são muito populares no Japão, tá? Olha só, mas no Brasil a gente já teve quadrinho de tudo. Ó, quadrinho do Faustão, quadrinho da Xuxa, quadrinho do Gugu, quadrinho da Angélica, né? Ó, a gente também tem o quadrinho do Menino Maluquinho, que é do Ziraldo, super famoso aqui no Brasil. E a gente teve quadrinho até dos Trapalhões. Eu não sei se vocês têm essas referências de TV, talvez vocês já tenham visto, né? Ou seja, o Didi, que a gente conhece da TV, ele já foi personagem de um quadrinho. Mas vamos ver aqui alguns personagens conhecidos em todo o mundo. Olha, o primeiro que eu vou trazer pra vocês, já tá o nome ali, tá? É a Mafalda. A Mafalda é essa menina super inteligente, super crítica, que com certeza vocês já viram tirinhas delas nos livros, tá? E com certeza também já viram em provas. Ela é argentina, ela foi criada pelo Quino, tá? Que é um quadrinista argentino, nos anos 60. Tem até uma tirinha dela aqui, ó. As pessoas esperam que um ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Então, as tirinhas de Mafalda sempre trazem aí uma crítica, né, ao mundo, ao meio ambiente, às pessoas. A Mafalda ela é uma menina muito mais adulta do que ela parece ser, né? A única coisa que a Mafalda não gosta muito mesmo é de sopa. Olha só, vamos para mais personagens. Calvin e Haroldo. Vocês com certeza já viram Calvin e o Haroldo por aí em alguma prova, em algum livro de vocês. Vale lembrar, tá certo, que o Haroldo, que é o tigrezinho, ele é um tigre de pelúcia, tá? Ah, Daniele, mas nas tirinhas ele fala, ele anda, ele se movimenta, porque ele é o amigo imaginário do Calvin. Então, quando as pessoas não estão olhando, de fato o Haroldo ele se mexe, ele se movimenta. Mas tudo isso é a imaginação do Calvin, porque na verdade o Haroldo ele é um bichinho de pelúcia. E aqui tem até uma tirinha, olha, para vocês verem. Ó, se as coisas boas durassem para sempre, saberíamos dar o valor que elas têm? Ó, o Calvin e o Haroldo também sempre tem essas reflexões entre eles, né? O Haroldo, que é o amigo imaginário, ele é esse contraponto, né? O Calvin é um menino que tem amigos, mas que não tem tantos amigos, é um menino mais genioso e encontrou nesse bichinho de pelúcia dele um amigo para que ele possa conversar. Ó, Garfield! Ó, Garfield é um personagem conhecido no mundo inteiro, gente. E olha só a evolução dele, como ele era bem feinho lá quando ele foi criado em 1978 e como ele tá diferente agora nos anos 2000, tá? Ele era bem diferente, né? Em 1978, bem diferente mesmo. E como é que é o Garfield? O Garfield é preguiçoso, é resmungão, né? Sempre fica tirando onda com o Odd, que é esse cachorro, né? Que tá junto com ele, né? Ó, vamos mais. Turma da Mônica! A Turma da Mônica é um personagem. A turma inteira são personagens conhecidos no mundo todo, gente, conhecidos no mundo todo, tá? Da América.
da América Latina, talvez, sejam os personagens mais conhecidos de quadrinhos, tá? A Turma da Mônica realmente faz parte da cultura pop mundial e é a nossa representante aqui, né? Eu trouxe até para vocês verem, olha só que legal, a Turma da Mônica em japonês, tá? Os japoneses adoram a Turma da Mônica, inclusive eles gostam muito do mangá da Turma da Mônica, que é o Turma da Mônica Jovem. Eu não sei se vocês já viram, mas tem mangá da Turma da Mônica Jovem e eles adoram ler a Turma da Mônica Jovem, tá? Tem até um cartaz aqui, ó, japonês, com os personagens e tudo mais, né? Com uma versão meio japonesa dos personagens, tá? Tudo em japonês, tá? Ó, a gente também tem a Turma da Mônica em inglês. Olha só, eu coloquei aí ó, um trechinho, né? Lá nos Estados Unidos, a Turma da Mônica é a Monica's Gang, ou seja, é a gangue da Mônica, né? Ó, e aqui, ó, tá todo traduzidinho pro inglês, porque os americanos também leem Turma da Mônica. E não poderia faltar, nessa seção de personagens conhecidos, os heróis de quadrinhos, né? É tanto que eles quase todos já foram adaptados para filmes. Mas o Batman, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, todos esses que vocês conhecem da filmografia são, antes de tudo, quadrinhos e quadrinhos muito antigos. Ó, o Batman, ele foi criado pelo Bill Finger e pelo Bob Kang lá em 1939. E desde lá não é que sejam os mesmos autores, não, tá, gente? Mas vários autores foram fazendo as histórias do Batman. Mas quem criou mesmo foram esses dois. E aqui tem uma foto dos super amigos, né? Daqui da Liga da Justiça da DC. Eu coloquei DC porque eu prefiro DC do que Marvel, tá? E só a minha opinião importa nesse vídeo. Não, gente, brincadeira. Marvel também é legal, mas a DC é melhor. E o que a gente tem nas histórias em quadrinhos? Gente, além dos personagens, além do enredo que vocês já conhecem, que são características de qualquer narrativa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter onomatopeias. Para representar barulhos, a gente vai ter onomatopeias. Ó, o que é onomatopeia? Grrr, buá, tá? Tum, toque, toque. Todas essas palavras que representam sons dentro ou fora dos balões são onomatopeias e elas estão muito presentes nos quadrinhos, tá? Ó, pra quem não sabe, eu tava com um quadrinho aqui na mão, que é um quadrinho que fala da história de um escritor paraibano, Zé da Luz, tá? Depois eu mostro umas páginas pra vocês. Além, né, das onomatopeias, tem um recordatório. O que é um recordatório? Eu vou até procurar aqui nesse livro que eu tenho. Um recordatório é quando o quadrinho ele precisa de uma narração. Quando ela precisa de uma narração, tá? Esse recordatório, ele é um quadrinho colocado que é a fala justamente do narrador, que é a narração, ó. Olha aqui. Nesse quadrinho aqui que eu tenho, tem um recordatório, tá? É quando a cena precisa de uma narração, tudo bem? E aí, ó, o criador do quadrinho vem e coloca o recordatório. Então, ó, as onomatopeias são as representações dos sons dentro ou fora dos balões, tá? O recordatório são os quadrinhos que representam a narração. Além disso, a gente tem as linhas cinéticas. O que são essas linhas cinéticas? São essas linhas, tá certo? Que indicam os movimentos, ó. Aqui perto da Magali, né? Aqui na Mônica, quando ela faz assim, tem uma linha cinética assim para mostrar que ela tá se movimentando, tá, gente? Olha só. E o que tem uma história em quadrinhos? Tem o quê? Tem balões, e balões de vários tipos. O balão da fala, que é esse só puxadinho assim, ó. O balão de pensamento, que é a nuvenzinha. O balão de grito, que é esse todo riscado assim. Ah! O balão de cochicho, que é aquele que tá pontilhado. O balão de amor, que é aquele balão com um coraçãozinho. E o balão de ideia, que é aquele que tem uma lâmpada. Ó, vamos para algumas atividades de discussão e interpretação? Isso foi só uma introdução, tá, gente? Rapidinha, só para vocês lembrarem, tá? Mas eu quero que vocês pensem aí. Depois a gente vai estudar mais textos de histórias em quadrinhos, tá certo? Mas eu quero que vocês pensem aí nessa atividade. Você gosta de ler quadrinhos? Se sim, quais que você mais gosta? Me diz o que você mais gosta. Grava um vídeo dizendo quais você mais gosta, tá? Existe algum personagem de quadrinho que você não gosta? Ah, não gosto do Homem-Aranha. Por que você não gosta? Diz pra mim também, tá? Você conhece o quadrinho brasileiro Turma da Mônica? Responda algumas questões sobre. Se necessário, você pesquisa na internet, tá? Se necessário, pesquisa na internet. Faz pesquisa, tá? Ó, em quem Maurício de Souza se inspirou para criar os personagens dos quadrinhos da Turma da Mônica? Em quem?
A Mônica, quem é a Mônica pra ele, entendeu? Quem é a Magali pra ele, tá? Tem uma origem aí, tá certo? Qual é o nome do bairro em que a Mônica e a sua turma moram? Pesquisem também. Ó, o que o Cascão não gosta de fazer? Super fácil, né? E qual é a principal característica da Magali? Super fácil também, gente. Ano passado foi lançado um filme chamado Mônica Laços, que é justamente de uma das histórias em quadrinho da Mônica. Vocês poderiam assistir para ver como esse quadrinho da Mônica, ele foi passado para o cinema, tudo bem? Pensem naquilo que a gente discutiu, nesses personagens principais, pesquisem, vejam histórias com a Mafalda, com o Calvin, com o Garfield, com a Mônica, tá? Lembrem o que é onomatopeia, a representação do som, o que é recordatório, que é o quadrinho de narração, quais são os tipos de balões, que nos próximos vídeos a gente vai discutir muito mais sobre isso. Essa foi uma introdução sobre histórias em quadrinho. Eu gostaria de saber o que vocês acharam, o que vocês gostam de história em quadrinho, e até a próxima aula, porque a gente vai continuar discutindo essa temática, ok? Então, ok e tchau!